Então, boa noite, pessoal. Então, hoje nós vamos revisar a aula de número 4, tá? Vou passar para vocês a aula de número 4, que é o tema sobre o que é a igreja. E aí a gente sempre levanta alguns questionamentos, né, para que a gente possa refletir um pouquinho, porque é muito dito, né, essa palavra igreja, mas às vezes a gente pode não se atentar ao que de fato é a igreja. Então, será que a igreja é um espaço físico? Será que a igreja... Porque a gente sempre fala, né? Eu estou indo na igreja. O que que significa a igreja em si, né? E até nas escrituras a gente pode ver alguns exemplos que nos são mostrados, como, por exemplo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, ele diz o seguinte: mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Ou seja, naquele espaço ele fala, olha, fique calado naquele espaço ali. Mas também lá em Romanos 16 ele vai dizer o seguinte: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia. Então, também de um espaço, né? E depois ele vai falar quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça da lei, que há na lei irrepreensível. Isso Paulo diz lá em Filipenses no capítulo 3. E ele fala que ele é perseguidor da igreja. Então aqui ele já não está mais falando de um local em específico, mas de pessoas. De pessoas. Então a gente precisa entender um pouquinho o que significa esse termo. Beleza? Então, acho que aqui nos slides a gente vai tentar responder o que que significa. Então, o que é a igreja? E por que que isso é importante para nós? É um pouquinho o que nós vamos discutir nesta aula. Em primeiro lugar, a igreja, mais do que um espaço, né? Mais do que um, um ajuntamento somente de pessoas, ela tem um significado profundo, tá bom? Mas a palavrinha igreja, ela significa eclésia. Então, ela é sempre uma reunião pública, uma assembleia, tá bom? Então, vocês já ouviram algumas pessoas que falam o seguinte, né? De que, eu sou igreja. Mas, individualmente, nós não podemos ser igreja. Nós não somos capazes de ser completamente igreja, porque a própria definição de igreja é uma assembleia, é uma reunião, é uma comunidade. O cristianismo, ele é uma fé que não é individual, não é apenas o meu Deus, apenas a minha religião, mas quando Deus salva é Abraão e a sua descendência, né? A ideia é que isso está se estendendo para todos, tá bom? Então, Deus não faz aliança com um homem somente, mas ele faz com homens. E a partir destes homens, ele se estende. Beleza? Então a gente tem que lembrar que, por exemplo, Jesus, ele não teve um discípulo somente, né? Diferente, por exemplo, se nós pegarmos Sócrates, que teve como discípulo Platão, ou se nós pegarmos, por exemplo, Aristóteles, que teve como mestre Platão. Então, assim, vocês percebem que foi sempre um, né? Sempre passava o bastão um para o outro, principalmente. Mas com Jesus não existe esse favoritismo. Com Jesus, ele escolhe 12 discípulos, e são esses 12 que vão aprender da sua doutrina e que vão se tornar os apóstolos, né? As testemunhas oculares, as testemunhas mais próximas. Beleza? Então, a igreja, ela nunca é feita de uma pessoa só. É como aquele ditado que nós ouvimos, famoso, que diz que não se faz verão com uma andorinha só. Ou uma andorinha só não faz verão. Acho que é isso, né? Com uma andorinha só não se faz verão. E da mesma forma, o corpo de Cristo, ele não é composto por apenas uma pessoa. Então, é através dessa reunião pública, dessa assembleia de crentes, que nós temos a representação da igreja. Tudo bem? Mas, mais do que uma reunião. Então, assim, se a gente pegar movimentos sociais, se a gente pegar, sei lá, organizações de caridade, né? Sociedades anônimas, qualquer coisa do tipo, são feitas reuniões públicas também entre eles, né? São feitas assembleias, são feitas até mesmo em condomínio, né? São feitas assembleias. Então, o que que diferencia a igreja de uma mera reunião, de uma mera discussão, de uma mera, sei lá, de um mero encontro, né? A gente não vai lá simplesmente para se ver todos os domingos, né? Nós vamos para adorar e servir ao nosso Senhor.
Tudo bem? A igreja, ela é mais do que também meramente ir servir. Nós somos o corpo de Cristo. E esse é o grande significado, essa é a grande mensagem que nós temos que sair daqui nesta aula. Nós temos que ter clareza de que a igreja é o corpo de Cristo, de que nós somos representantes deste corpo. E é a partir desta noção de corpo, tá bom? Que nós vamos discutir e pensar um pouco. Beleza? Então, já falamos sobre esses termos, né? Essas ambiguidades que nós podemos, às vezes, ter, né? Quanto ao termo igreja. Mas, claro, a gente sempre fala num bom sentido, né? Porque, de fato, a igreja é sempre uma reunião pública. E não somos sozinhos igreja. E aí uma pergunta que é interessante é: quando a igreja tem início? Quando que a igreja inicia? Quando que ela começa, ela surge? E temos esse registro lá em Mateus, no capítulo 16, dos versículos 13 a 19, que diz o seguinte: que indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. E aí Jesus retorna para eles, né? Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? E aí, essa é a famosa confissão de Pedro, né? Que, respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, se vocês se lembram, na aula 2, que nós falamos acerca das confissões de fé, eu me lembro de ter dito que esta confissão, registrada em Mateus 16, é considerada a maior confissão de todas as Escrituras, porque é Pedro reconhecendo que Jesus ele não é meramente um profeta, que ele não é meramente um sacerdote, que ele não é meramente uma pessoa iluminada, como muitas pessoas hoje em dia dizem, né? Ou que ele era um filósofo, ou que ele era um homem de muitas virtudes. Não. Ele não era meramente um profeta ou qualquer coisa do tipo. Ele era o Cristo. Ele era ungido de Deus e filho do Deus vivo. Então, não há maior confissão que nós podemos fazer acerca de Jesus do que esta. Reconhecê-lo como Filho de Deus e como Deus encarnado. Beleza? E aí é quando Jesus lhe responde, ele afirma: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, ele aqui no versículo 18, ele diz que sobre esta pedra ele edificará a sua igreja. Então, é neste momento, é a partir desta confissão que a igreja é fundada. Tudo bem? É neste momento em que ele diz que a igreja ela é fundada e edificada. E o inferno não prevalecerá contra a igreja. Então, aqui já é uma declaração de Jesus afirmando, né? As portas do inferno não vão prevalecer. E uma vez eu ouvi que porta não ataca. Ninguém vai bater em alguém com uma porta. Ou seja, nem mesmo as defesas do inferno prevalecerão contra a igreja, contra o avanço do reino de Deus. O reino de Deus, ele vem com ímpeto para salvar as pessoas. Tudo bem? Então, é aqui neste momento em que há a fundação da igreja. Mas é claro, a partir do momento lá em Atos, é quando a igreja começa a tomar uma forma mais clara, não é mesmo? Então, até aqui, nós tínhamos os 12 discípulos, mas lá em Atos 2, com a descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, é a partir dali que começam a se converter 3.000 pessoas, e essas 3.000 pessoas passam a formar este corpo de Cristo, elas passam a formar esta igreja. E aí, lá em Atos, nós vamos ver todo o desenvolvimento inicial da igreja, né? Como foram plantadas as primeiras igrejas, as viagens missionárias dos apóstolos, as aventuras deles através do poder do Espírito Santo.
e o que Deus ia conduzindo cada um deles para apregoar a salvação. Tudo bem? Mas é aqui que a igreja tem o seu fundamento. É aqui que ela inicia. Pois vamos para a próxima, como eu falei, temos a questão da confissão de Pedro, depois a descida do Espírito Santo, o início da igreja, depois a segunda pregação de Pedro, e aí são mais 2.000 novos convertidos. E esse é o início da igreja. A partir de então a igreja se espalha, começa a alcançar mais pessoas, entram os diáconos, eles começam a pregar a sofrimento dos mártires durante a história, a Paulo que estava perseguindo e depois se torna apóstolo, e tudo isso na história vai se difundindo e se espalhando. Então, aqui é o início do corpo de Cristo. Tudo bem? Mas o que significa sermos o corpo de Cristo? Em primeiro lugar, é que assim como o corpo, o nosso corpo, ele obedece às orientações, às ordens, os comandos que o nosso cérebro nos dá através de impulsos eletromagnéticos, do mesmo modo, nós como corpo. Nós não temos uma vontade própria, né? Diferente, por exemplo, se a gente vê lá na família Addams, por exemplo, que a mãozinha ficava andando, que o Frankenstein poderia andar sem a sua cabeça, né, descolada, não é assim que funciona no corpo de Cristo, né? O corpo de Cristo, ele é um organismo vivo, e sendo um organismo vivo, ele recebe as suas ordens, os seus mandamentos diretamente do cabeça, que é registrado como Cristo Jesus. Tudo bem? Então, é dito que Cristo é o cabeça da igreja, é o fundamento, é nele que as coisas estão firmadas. E a partir disso, a partir das suas ordens, nós o seguimos e o obedecemos. Tem até aquele hino bem antigo, né? Que é o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Então é a partir das ordens que Cristo nos dá, que nós o seguimos, nós caminhamos, nós passamos a obedecê-lo. Como diz Jesus mesmo, lá em João 14, ele fala, olha, se vocês me amarem, vocês guardarão os meus mandamentos. Vocês caminharão comigo. Então, se vocês quiserem abrir as suas Bíblias, lá em Efésios 1, nos versículos 22 ao 23, abram aí, Efésios 1, 22 a 23, para lerem comigo. Ele diz assim, ó, e sujeitou todas as coisas aos seus pés. Ou seja, quando Cristo, ele é exaltado, ele sujeita todas as coisas aos seus pés. E sobre todas as coisas, o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo. A plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, Cristo, sendo cabeça, ele tem esse corpo, que somos nós, e a plenitude e esse cabeça é a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Ou seja, todo esse corpo é nutrido, é coordenado por Cristo. Tudo bem? Então, diferente, por exemplo, dos católicos romanos, né? Nós não temos uma figura, uma cabeça visível da igreja. Nossa cabeça visível, no caso, é o próprio Cristo. Mas nós, né, é invisível para nós. Por meio da fé, nós cremos nele sendo cabeça da igreja. Então, nós não temos uma figura humana central que toma esta posição e representa o próprio Cristo nessa terra. Tudo bem? Mas nós temos como cabeça o próprio Senhor Jesus. E aí é importante, irmãos, nós discutirmos, né, algumas coisas aqui. Então, sermos o corpo de Cristo significa que nós obedecemos às suas orientações. E mais, temos mais algumas passagens aqui que nos ensinam acerca disso. Que nós somos cartas vivas de Deus. Então, é importante a gente pegar todas essas ideias, todos esses pontos que eu coloquei aqui no slide, para nós aprendermos bem aquilo que Paulo quer nos dizer. Então, em primeiro lugar, nós somos corpo. Em segundo lugar, nós somos cartas vivas de Deus. Então, a ideia é que isso daí está lá registrado em 2 Coríntios, no capítulo 3, tá? Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3,
Paulo vai dizer que nós somos as cartas vivas de Deus, ou seja, as pessoas que passam através de nós vão ver aquilo que está escrito em nós, aquilo que Deus escreveu em nós por meio do seu evangelho. Também vai dizer, lá em 2 Coríntios, no capítulo 2, se eu não me engano, que nós somos o bom perfume de Cristo, tanto para os que se salvam, quanto para os que se perdem. Então, por onde nós vamos passando, o bom perfume do nosso Senhor, ele vai se espalhando. E assim como um bom perfume, tem pessoas que vão achar enjoativo, tem pessoas que vão odiar e tem pessoas que vão amar, né? Então, do mesmo modo, nós quando carregamos o bom perfume de Cristo, vão ter pessoas que vão recusar e vão achar horrível. E vão ter aqueles que vão falar, que aroma agradável, eu quero também isso. Eu tive essa experiência nessa semana, um amigo meu comprou um perfume muito bom e ele espirrou, mas, irmãos, eu não tenho coragem de gastar dinheiro com um perfume caro. Ele comprou o perfume, mas quando ele deu uma espirrada, irmãos, eu quase chorei. De tão bom que era aquele perfume. Eu falei, meus irmãos, nossa, deu até vontade de gastar uma grana violenta para comprar um perfume tão bom quanto aquele. E com Cristo, este perfume que nós somos, né, que nós o representamos, imagina quão mais agradável é este perfume doce que Cristo derrama sobre nós e que as pessoas podem sentir. Tudo bem? Então, tudo isso que eu estou falando aqui, eles não são somente um privilégio. Então, é um privilégio sermos do corpo de Cristo? Sim. É um privilégio sermos carta de Deus? Sim. É um privilégio nós sermos perfume de Cristo? Com certeza. É um privilégio que nós também somos embaixadores de Cristo? Também. Mas, claro, é uma responsabilidade. Assim como toda autoridade, nós também temos muita responsabilidade. Porque, por exemplo, quando o apóstolo Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo, isso lá no capítulo 5 de 2 Coríntios, ele vai mostrar que, na verdade, nós somos uma figura de extrema autoridade quando falamos acerca de Deus. Que nós temos essa autoridade. Porque, pensem comigo, o embaixador, ele é a maior autoridade de um país fora do seu país. Então, por exemplo, o embaixador brasileiro lá no Japão, ele é a maior autoridade brasileira no Japão, porque aqui no nosso país seria o presidente da República. Tudo bem? Então, lá fora, ele está nos representando como a maior autoridade. Quando o apóstolo Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo, significa que nós recebemos uma autoridade gigantesca e uma responsabilidade para falar em outros lugares, representando a ele. O embaixador, ele sempre representa a figura do presidente. Um embaixador, se ele tomar uma decisão errada, ele causa uma guerra. Mas também, se ele tomar decisões certas, ele provoca a paz. Ele garante que a paz permaneça. Tudo bem? Então, nós temos que aprender através destes exemplos. Então, ao mesmo tempo em que nós recebemos um privilégio, nós recebemos uma tarefa, um dever a ser cumprido. E isso deve nos causar tanto gratidão, quanto também que a gente arrume a nossa percepção, que a gente perceba que temos uma grande responsabilidade. Beleza? E por sermos corpo de Cristo, significa que nós dependemos dele. Assim como está nesse último ponto, a letra está um pouco pequena, mas acho que dá para vocês verem. Enquanto nós dependemos dele, nós também fazemos parte da sua vinha. Nós fazemos parte daquilo que ele representa para nós. Tudo bem? Então, que Deus nos ajude nessa tarefa, que a gente possa compreender o significado de ser corpo de Cristo. Beleza? Então, a igreja visível. A gente precisa discutir aqui sobre esse ponto. Eu acho que tem... Apareceu um risquinho na tela. Deixa eu ver se eu consigo ajustar. Deixa eu ver se eu consigo remover.
Beleza, consegui. Então, aqui falando acerca do corpo de Cristo. Então, nós falamos que ser igreja é ser corpo. Nós representamos Jesus nesta terra. Então, nós temos que dividir algumas coisas, porque senão nós caímos, por exemplo, no ensino católico, de que estar na igreja ali, física, que todos que estão na igreja ali compõem o corpo de Cristo. E para nós, não. Tudo bem? Não significa que todos que estão na igreja são de fato igreja. Então, a gente sempre divide entre igreja com a letra minúscula, que é essa igreja que nós vemos aqui, mas tem a igreja com letra maiúscula, que vai representar o corpo mesmo de Cristo. Beleza? Então, o que é essa igreja visível? Por que ela é tão importante para nós? Irmãos, porque embora a gente esteja falando de um conceito de igreja invisível, é importantíssimo que a gente tenha clareza de que é através da igreja visível que eu posso ver a graça de Deus. É através da igreja visível que eu posso ver o que Deus está operando através das pessoas. Quando eu falei que uma andorinha só não faz verão, e que também um crente só ele não pode ser igreja, é porque ele não pode ser. Então, quando vocês ouvem, por exemplo, aquelas pessoas que são desigrejadas, elas estão cometendo um erro gigantesco, porque não é possível ser crente sozinho. Não dá. Nós precisamos aprender através da comunhão. E comunhão só tem quando a gente convive com os outros. Quando a gente aprende a caminhar com os outros e amar. Essa é a caminhada cristã. Nunca foi feito para estarmos sós, mas para construirmos algo juntos. Isso é o corpo de Cristo. Tudo bem? Se a gente lembra sempre da ideia da ovelha perdida, a ovelha se perde exatamente porque ela estava sozinha, porque ela se afastou do pastor, porque ela se afastou do rebanho. E quando as ovelhas estão juntas em rebanho, elas são muito mais fortes do que quando elas estão separadas e solitárias. Irmãos, a gente precisa entender isso. É soberbo achar que sozinhos nós podemos ser igreja e que podemos fazer e resolver todas as coisas. Isso é balela, é uma grande mentira. A igreja, como corpo, precisa estar unida, caminhando juntos e aprendendo. Então, a gente vê, às vezes, muita gente que não consegue ficar num lugar, que não consegue servir, que não consegue amar a igreja local, não consegue, sabe, estar presente ali, querer servir aquelas pessoas ali. E vai pingando como um macaco que pula de galho em galho, porque não consegue achar um lugar para servir. E nós precisamos achar, irmãos, um lugar em que a gente possa abençoar os outros, cuidar e zelar pelas pessoas que nós amamos. Não tem como fazermos isso sem sermos igreja. A Renato colocou aqui uma dúvida. Qual aquele versículo onde dois ou mais estiverem, ali eu estarei. Sim, tem aquele versículo, né? Mas ali é muito mais em relação à oração e não tanto quanto à igreja, tudo bem? Mas ali é na ideia de invocação, de estar invocando ao Senhor, tudo bem? Mas sim, tem essa ligação de que é feito em comunhão, de que as pessoas têm que estar juntas também, beleza? Então, vamos lá. Então, a igreja visível, eu falei que existe uma divisão entre duas, né? A igreja visível e a igreja invisível. Então, a igreja visível, essa igreja, as pessoas que nós vemos todos os domingos, as pessoas que nós comungamos, as pessoas que nós compartilhamos os nossos dons e talentos e servimos ali. Mas também não é somente da nossa igreja presbiteriana. Então, não tem crente só na presbiteriana, irmãos. Tem crente em muito lugar. O corpo de Cristo é bem grande. Então, é em qualquer pessoa. A igreja visível é aquela pessoa que nós olhamos e vemos que ela é crente. Beleza? A gente pressupõe que ela seja, né? Ela é a igreja visível. Tá bom? O que significa para nós a igreja visível? Significa, irmãos, é a expressão clara da salvação da parte de Deus. Então, quando nós olhamos para a igreja, a gente percebe que Deus salva pecadores. Se há um fato para nós, é que Deus salva pecadores.
Quando a gente olha aquela igreja lá, com aquele povo miserento, irmãos, vocês vão achar gente ruim na igreja. Vocês vão achar gente ruim na igreja. Mas quando vocês entram naquele lugar, vocês falam, o Deus majestoso e misericordioso salvou essas pessoas. Jesus salva pecadores. A igreja é uma expressão clara disso. Quando nós olhamos aquelas pessoas, nós entendemos. Deus salva pecadores. Inclusive, eu estou aqui também salvo. Tudo bem? É essa ideia que nós temos que ter. Então, ali é um lugar de profunda reflexão. É quando nós olhamos aquelas pessoas ali, louvando, nós percebemos que Deus faz a obra entre os homens. Beleza? A igreja visível também para nós é um meio de santificação, comunhão e crescimento espiritual. Não existe outra forma de crescimento. Não existe outra forma de santificação senão caminhando todos juntos. É feito através da comunhão. A gente pode até falar, por exemplo, dos monges naquela época do monastério, mas até mesmo os monges tinham companhia de outros monges. Eles não faziam a igreja sozinhos. Então, até mesmo eles, no processo meditativo deles, eles tinham muitas pessoas que estavam caminhando também com eles ali no mesmo propósito. Tá bom? Mas a igreja, esta comunhão, é feita para ser um meio de santificação. Então, a gente troca, aprende um com o outro. E claro, todos nós aprendemos do cabeça, que é Cristo. Beleza? Então, não despreze a igreja local. Ache um lugar sempre para você servir. O nosso desejo, né, e vocês estão caminhando conosco para isso, é para que se tornem membros aqui e que possam servir a igreja local. Que vocês possam abençoar a vida das outras pessoas que também estão comungando conosco. Beleza? Então, é isso que nós temos que buscar aprender com uma igreja visível. Mas também há a igreja invisível. Então, se na visível são esses mais próximos que nós sempre temos por perto, a invisível, ela é católica e apostólica. O que significa católica de universal, ou seja, está em todos os lugares dessa terra. E apostólica porque segue o ensinamento dos apóstolos, sempre. Tá bom? E isso também significa para nós o seguinte, que a igreja invisível, que é a verdadeira igreja, que é a igreja máxima, né? Aquela que não há falhas, que não há nenhum defeito, porque esta é que compõe o corpo de Cristo, quer dizer para nós que nem todos os que estão dentro da igreja visível são igreja invisível. Beleza? Importante a gente pensar um pouquinho nisso. Então, não compete a nós dizer quem é crente ou quem não é. Beleza? A gente fala assim, ó, esse cara aqui vai para o inferno, esse daqui vai para o céu. Você tem que cuidar primeiro de saber se Cristo te salvou. Se Cristo te salvou, beleza. Mas não gasta tempo olhando para a vida dos outros e falando se ele está indo para o inferno ou não. Porque isso, assim como na parábola do joio e do trigo, compete ao Senhor decidir, e não a nós. Não somos nós quem decidimos quem é salvo e quem é condenado. Isso foge do nosso domínio. Beleza? Isso pertence somente ao Senhor. Mas uma coisa que nós temos que ter certeza é que o trigo e o joio, eles estão no mesmo lugar. Eles estão no mesmo plantio. Mas não compete a nós definir quem é quem. Tome muito cuidado, irmãos. Nós não fomos chamados para sermos juízes dentro da igreja, no sentido do lado de definir quem é salvo ou não. Tá bom? Tenham muita humildade e graça do Senhor. Tá? Mas nem todos que estão na igreja são igreja. Isso é um fato para nós. Então, esses escândalos, todos os pecados que nós vemos, isso não é o que compõe a igreja de fato. A igreja, ela como corpo de Cristo verdadeiro, ela é santa e preservada. O corpo de Cristo não é um corpo deficiente, irmãos. Com todo respeito, se algum irmão que está assistindo a aula aqui tem alguma deficiência, mas o corpo de Cristo é um corpo perfeito, porque o cabeça é perfeito. Beleza? E ele ordena todas as coisas perfeitamente. Tá bom? É o corpo espalhado pela terra e não depende de qualquer denominação. Então, não está ligado somente a presbiteriano. Nós vamos ver que muitas seitas vão ligar somente a elas mesmas. Então, por exemplo, um testemunho de Jeová vai falar que somente os testemunhos de Jeová serão salvos. Os mormons também vão falar que somente os mormons são salvos.
A gente tem que tomar muito cuidado com isso, beleza? Na presbiteriana nós entendemos que está de acordo com a palavra de Deus, que está seguindo aquilo que está nas escrituras, mas nós não somos uma seita. Não é somente nós quem vamos ser salvos. Muitos outros que invocam o Senhor também serão salvos. Tá bom? E por fim, aqui para a gente poder aplicar um pouquinho, para a gente meditar um pouco, é o que eu devo fazer, né? Como eu sou igreja. Como que eu posso aprender a lidar com essa tarefa de ser corpo de Cristo? Como que eu posso entender essa responsabilidade? E como que eu posso agir no meu dia a dia de tal modo que eu reflita essa realidade? Então, sim, nós fazemos parte deste corpo. E nós temos que aprender uns com os outros em como lidar, né, na vida local, no dia a dia, em como servir. Então, em primeiro lugar, sirva na igreja local. A sua ajuda é bem-vinda demais. E, irmãos, mesmo que a igreja da Penha seja grande, há uma porção de ministérios de outras igrejas que a igreja da Penha está ajudando. Então, se vocês não se sentem úteis, e olha, vou te falar que tem muito ministério aqui na Penha, mas se vocês não se sentem úteis aqui dentro da Penha, tem muitas outras igrejas que estão se afiliando à Penha para que a gente possa ajudá-los. Tudo bem? Então, o que não falta é campo para vocês contribuírem. Tudo que vocês precisam fazer é levantar as mãos. Assim como nosso Senhor Jesus diz lá em João, no capítulo 4, né, que ele está com a mulher samaritana, que depois todos aqueles homens lá de Samaria também começam a seguir a Jesus, e ele fala assim para os discípulos, olha, levantem as vossas cabeças, olhem como os campos estão brancos e prontos para ser cegados, né, para serem ceifados. Ou seja, tem muito trabalho para você, irmão. Não falta campo para você, beleza? Então, Deus te deu dons e talentos, e você deve fazer, né? É como Isaías, que chega diante do trono de Deus e fala assim, se eu não for, quem é que vai? E eu vou. Senhor, eis-me aqui, me envia. Então, seja usado por Deus. Você tem dons e talentos que podem ajudar muito a vida das pessoas, tá bom? Outra coisa importante para nós pensarmos é exatamente isso, na diferença de dons e talentos que Deus nos dá. Nós, irmãos, como um corpo santo, nós não somos todos uma mesma parte. Nós somos diferentes. E graças a Deus por isso. Graças a Deus, irmãos, porque eu não sou o Ezequiel, a Fernanda, porque eu não sou a Renata, porque eu não sou o Roberto, porque eu não sou você que está aí me assistindo nessa aula. Graças a Deus por isso. Porque é pelas diferenças que Deus é mais glorificado em nós. É porque nós somos diferentes que a graça de Deus pode ser ainda mais manifesta. É porque Deus me salvou com os meus pecados, que são diferentes dos seus, que Deus também pode ser louvado. Porque Ele salva pecadores de diferentes tipos. Ele não salva por um determinado padrão. Ah, você peca nisso, 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 eu te salvo. Se você pecar nisso daqui, você está de fora. Não é assim que Cristo funciona. Então, quando nós olhamos as diferenças de personalidades, de caráter que existem entre nós, nós entendemos que Deus salva tudo quanto é tipo de pecador. E isso nos ensina algo, que ele também pode salvar qualquer outro tipo de pecador, que não há limitações no braço do Senhor. É como o profeta Isaías diz, né? Porventura, o braço do Senhor está encurtado, que já não pode salvar? Não. O nome do Senhor é poderoso e ele salva mesmo, irmãos. Tudo bem? Então, quanto ainda a essa questão da diferença, eu queria ler com vocês 1 Coríntios, no capítulo 12, dos versículos 12 a 31. Então, 1 Coríntios 12, do versículo 12 em diante. E é isso que a gente precisa aprender nesse texto, que eu vou ler agora, tá? Ele diz o seguinte: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo,
quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então aqui ele está falando, até o versículo 13, ele está falando que todos nós viemos por um caminho só, por um espírito, não importa se vieram judeus, gregos, escravos, livres, não importa a sua origem. No final, nós todos fomos batizados em somente um espírito. Depois ele prossegue. Porque também o corpo não é só um membro. Então não significa que só porque a gente veio pelo mesmo espírito, pela salvação por meio de Cristo, não significa que nós somos a mesma coisa. Nós somos muitos. Se disser o pé, porque não sou a mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, para a gente não desvalorizar os dons que Deus nos deu, os talentos que Deus nos deu, para que a gente não faça. Por que que eu não faço isso que meu irmão faz? Então, sei lá, o Marcos está aqui dando uma aula. E às vezes você tem talento, sei lá, para cantar, você tem talento, às vezes, em receber novos membros, às vezes você tem talento em até mesmo contribuir, em servir em qualquer tipo de obra que aparecer. Mas às vezes você está tão desejoso de ter aquilo que o outro tem, que você está desvalorizando aquilo que o Senhor te deu. E isso é um grande pecado, irmãos. Então, aprendam a se contentar e entender que as diferentes partes do corpo é que compõem um corpo de Cristo. E com isso, eu não estou falando que quem faz determinada função é mão, que quem faz determinada função é o pé ou alguma parte importante ou bela do corpo. Não significa isso. A gente não sabe que parte que a gente está lá dentro do corpo de Cristo, porque não tem essa divisão, não tem uma anatomia no sentido de falar que quem prega tá, sei lá, no calcanhar, quem tá... Não, não tem isso. Não tem isso, irmãos. Cada um de nós compõe uma parte do corpo e nós devemos saber e ter gratidão de só por saber que já fazemos parte do corpo, entender esse privilégio. Tudo bem? Foi Deus que dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Aqui nessa parte, irmãos, é legal o que ele está falando. Porque aquilo que a gente dá menos valor, talvez é o que seja mais importante. Por exemplo, se você não tivesse o dedão do seu pé, todo o equilíbrio do seu corpo estaria enrascado. Só de você não ter o dedão do pé. Se você não tivesse a unha, você teria acesso a muitas bactérias na mão. Então, assim, a gente desvaloriza algumas coisas que nos parecem idiotas ou simples ou, às vezes, desprezíveis, mas é exatamente por nós termos todas essas coisas em nós que nós formamos o corpo. E do mesmo modo, o corpo de Cristo não existe quem tem menos ou mais valor. Não existe isso. Todos eles são, de igual modo, necessários para o funcionamento do corpo. Tudo bem? E lembrem-se, foi o próprio Deus que nos colocou ali. Foi o próprio Deus que nos colocou no corpo. Mas os nossos membros não têm necessidade, nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros, com igual cuidado, em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos,
em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura, são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Então, a gente aprenda a lidar uns com os outros e entender que essas diferenças são fundamentais para nós. Tudo bem? Que essas diferenças são um caminho importante para nós. Então, não deixem de congregar, sirvam na igreja local, agradeçam pelas diferenças que existem entre vocês, agradeçam, aprendam, né? Leiam o evangelho, irmãos. Aprenda através do evangelho aquilo que Deus quer para nós, aquilo que Jesus fez. Tudo bem? Busquem a comunhão. Irmãos, não sejam soberbos. Não sejam soberbos. Você pode aprender com a pessoa que talvez você mais desvaloriza ali na igreja, quando você olha. Busque a comunhão. Compartilhe com as pessoas. Aprenda com elas. Tem muita gente para vocês aprenderem. Tem muita gente para vocês crescerem. Irmãos, eu ficava constrangido, irmãos, vendo o presbítero Azor pregando, o presbítero Azor falando. Que homem poderoso, irmãos. Que a graça de Deus estava revestida sobre ele. Um senhor com seus 80 e poucos anos, com mais energia que eu, servindo, trabalhando, glorificando ao Senhor. Tem o presbítero Persílio também, que eu convivo toda semana. Irmãos, como eu aprendo com ele. Talvez ele nunca veja essa aula, mas como eu aprendo com ele. A comunhão é fundamental. Caminhem com as pessoas da igreja. Tudo bem? Então, usa seus dons mesmo. Usa para a glória de Deus. Serve com o máximo que você puder. E caminhe com as pessoas ao seu redor. Tem muita gente para você abençoar e mais ainda, ser abençoado. É que nem quando as pessoas falam de fazer algum trabalho social ou de ensinar, que no final elas entendem que elas aprendem mais. Do mesmo modo, você vai às vezes com a pretensão de falar assim, eu vou servir e vou mostrar os meus dons, e no final você vai sair de lá aprendendo. Porque é assim que o corpo de Cristo funciona. Tudo bem? Por fim, meu irmão, pregar o evangelho é o caminho da igreja. A igreja precisa pregar o evangelho, para que as pessoas ao redor também vejam essa graça. Então, se Cristo me salvou, por que que não pode salvar você também, para você fazer parte dessa comunidade? Então, é isso que nós queremos convidar as pessoas. Então, nós queremos que as pessoas também se juntem a nós. Tudo bem? Então, eu acho que esse daqui já era o último slide. Deixa eu confirmar. Deixe-me confirmar aqui. Era o último slide. Irmãos, eu vou abrir agora para dúvidas. E aí vocês sintam-se à vontade, beleza? Alguma dúvida? Algum ponto para esclarecermos? Se não, eu já vou partir para a oração e aí a gente já vai para o encerramento. Tudo bem? Eu vou orar aqui. Senhor Deus, muito obrigado por este momento, muito obrigado pelo estudo, muito obrigado porque nós somos membros do teu corpo. Que privilégio, que responsabilidade. Nos ajuda na tarefa, Pai, de anunciarmos, de aprendermos uns com os outros e abençoarmos a vida dos outros também, Pai. Nos ensina a agradecer pelas nossas diferenças, a sabermos que o Senhor salvou tanto a judeus, quanto gregos, quanto bárbaros, quanto citas, e tudo isso é uma evidência de que o Senhor salva pessoas pecadoras, que o Senhor salva, não importa a sua origem, não importa os caminhos que ela tomou, o Senhor também a salva. Obrigado, Senhor Jesus, nos ensina a ter humildade, a aprendermos contigo e fazermos parte sempre deste corpo, Pai. Que nós estejamos sempre em Ti
e o Senhor esteja também sempre em nós, para que a gente possa frutificar e os outros serem abençoados através da nossa vida. Nos ensina o desafio, Pai, de amarmos a igreja local, de amarmos aqueles pecadores que nós vemos toda semana, que nós convivemos e comungamos. Dá-nos paciência, dá-nos sabedoria, dá-nos amor, amor no coração, para suportarmos as falhas dos outros e que eles também suportem as nossas. Ajuda-nos a ser igreja, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém.